O som suave de um piano preenchia o ar do restaurante, misturando-se ao tilintar discreto de talheres contra a porcelana fina. Para Rodrigo Mendes, aquele era o som da paz verdadeira. Em meio a uma agenda caótica, repleta de reuniões intermináveis, decisões que movimentavam milhões de reais e a pressão constante de estar no topo do mundo empresarial brasileiro. Seu almoço diário naquele pequeno e elegante bistrô francês, no bairro dos Jardins, em São Paulo, era seu santuário pessoal. Era um pedaço de tranquilidade em seu mundo barulhento e exigente. Se você gosta de histórias emocionantes, se inscreva em nosso canal e comente de onde você assiste nossos vídeos. Isso auxilia muito nosso trabalho. A comida era impecável, o ambiente sereno e sofisticado, mas o verdadeiro motivo de sua lealdade ao local tinha um nome, que ele repetia todos os dias com um sorriso. Genuíno, Mariana. Ela se movia pelo salão com uma graça que parecia coreografada por um coreógrafo invisível. Não era apenas uma garçonete cumprindo seu trabalho mecânico. Era a alma viva daquele lugar encantado. Seus cabelos castanhos escuros estavam sempre presos em um coque elegante, e seus olhos cor-de-mel transbordavam gentileza autêntica. Ela nunca precisou de um bloco de notas para anotar o pedido de Rodrigo. O de sempre, senhor Rodrigo. Ela perguntava com um sorriso que parecia iluminar até o canto mais escuro do salão sofisticado. Você sabe que sim, Mariana. É a melhor parte do meu dia, ele respondia sempre, sentindo a tensão acumulada em seus ombros se dissipar como névoa ao sol. Era sempre um filé mignon ao molho de mostarda Dijon, mal passado, acompanhado de batatas gratinadas douradas e crocantes, e sempre uma taça generosa do vinho tinto da casa, um Malbec argentino encorpado. A conversa deles era breve e profissional, mas carregada de uma familiaridade confortável que Rodrigo não encontrava em nenhum outro lugar de sua vida. Ela perguntava sobre o dia dele com interesse genuíno e ele sobre o dela com curiosidade sincera. Eram pequenas ilhas de normalidade em sua vida extraordinária e complexa. Mariana não o via como o milionário da capa das revistas de negócios e economia, nem como o empresário que construiu um império do nada, mas simplesmente como Rodrigo, o cliente tranquilo da mesa 7, que gostava de seu bife preparado de uma maneira muito específica, e ele, por sua vez, via nela uma pessoa real e autêntica. Alguém cujo sorriso não estava à venda, e cuja gentileza era um presente espontâneo, não uma formalidade calculada. Em um mundo onde cada interação parecia ter um preço invisível, aqueles momentos eram preciosos demais para serem ignorados. Rodrigo se pegava contando as horas até o meio-dia, quando poderia sentar naquela mesa e sentir que era apenas um homem apreciando uma boa refeição. Contudo, essa paz bucólica era brutalmente interrompida uma vez por mês sem exceção. A tradição era imutável como as marés, o jantar mensal com sua noiva Camila e os pais dela, Jean-Pierre e Catherine Beaumont. O cenário era exatamente o mesmo bistrô elegante, com suas mesas de mármore e cadeiras estofadas, mas a atmosfera se transformava completamente quando eles entravam. O ar, antes leve e acolhedor como um abraço, tornava-se denso e pesado, carregado de formalidades sufocantes e expectativas não ditas que pairavam como nuvens de tempestade. A primeira coisa que Rodrigo notava sempre era a ausência marcante de Mariana. Nesses jantares específicos, ela nunca estava lá para cumprimentá-lo. O atendimento era feito por outro garçom, um homem mais velho chamado Jorge, eficiente e correto, mas completamente sem o calor humano de Mariana que ele tanto apreciava. Rodrigo chegou a perguntar por ela uma vez, movido pela curiosidade e talvez um pouco de desconforto. É a folga dela, senhor. O garçom Jorge respondeu secamente, encerrando o assunto com firmeza. Parecia uma coincidência improvável e estranha, mas Rodrigo, perdido em sua vontade desesperada de agradar a nova família, que estava prestes a se tornar sua, simplesmente deixava passar sem insistir. Camila Beaumont era a personificação viva da elegância refinada. Linda como uma modelo de revista, culta como uma professora universitária, com um sorriso que poderia desarmar exércitos inteiros e acalmar multidões furiosas. Rodrigo a amava profundamente, ou pelo menos amava intensamente a ideia dela que havia construído em sua mente.
Amava a forma como ela parecia completar perfeitamente sua vida bem-sucedida, o toque de sofisticação europeia que ela trazia para seu mundo empresarial brasileiro. Era como se ela fosse a peça final de um quebra-cabeça que ele nem sabia que estava montando. Seus pais, Jean-Pierre e Catherine, eram descendentes de uma linhagem francesa antiga e aristocrática e faziam questão absoluta de que todos ao redor soubessem disso através de cada gesto e palavra. Jean-Pierre era um homem alto e imponente, de postura impecável como um militar reformado e um olhar penetrante que parecia avaliar meticulosamente o preço de tudo e de todos que cruzavam seu caminho. Catherine era a imagem perfeita da matriarca europeia tradicional, sempre adornada com seus colares de pérolas genuínas e emanando um ar de superioridade sutil, mas inconfundível. E então começava o espetáculo teatral que se repetia religiosamente. Dizia Jean-Pierre para Camila, logo após os aperitivos chegarem delicadamente à mesa. Lembrei-me daquela história fascinante do nosso primo em Avignon. C'est incroyable, n'est-ce pas? Que assim a cortina de ferro do idioma estrangeiro descia pesadamente sobre a mesa, como uma guilhotina invisível. A conversa fluía em um francês rápido e melódico, repleto de expressões idiomáticas e referências culturais, deixando Rodrigo completamente isolado e alienado. Ele não entendia uma única palavra sequer. Tudo o que podia fazer era sorrir educadamente, acenar com a cabeça em momentos que pareciam apropriados e tentar desesperadamente decifrar a linguagem corporal deles como um detetive amador. Ele via claramente os olhares cúmplices trocados entre os três membros da família. Via os sorrisos contidos e misteriosos de Catherine, os gestos expansivos e teatrais de Jean-Pierre e o riso delicado e musical de Camila. Eles não estavam apenas conversando casualmente, estavam se conectando em um nível profundo e íntimo que ele jamais poderia alcançar, e pareciam fazer questão deliberada de ressaltar essa exclusão. Ocasionalmente, Camila se virava gentilmente para ele, colocando sua mão perfeitamente manicurada sobre a dele em um gesto que deveria ser reconfortante. Não se preocupe, meu amor. Apenas amenidades bobas da família. Papai está contando uma história antiga sobre um vinhedo na Provença. Ela dizia sempre, sua voz soando como um consolo cuidadosamente ensaiado e artificial. Mas Rodrigo não era tolo nem ingênuo. Ele construiu um império financeiro do nada absoluto, baseado essencialmente em sua capacidade aguçada de ler pessoas e situações complexas com precisão cirúrgica. Ele via perfeitamente a diferença gritante entre a conversa fiada despretensiosa e o brilho específico e malicioso nos olhos de Jean-Pierre, quando ele olhava deliberadamente em sua direção e dizia algo em francês que fazia Catherine soltar uma risadinha abafada e conspiratória. Rodrigo se sentia como um item curioso em exposição pública, uma curiosidade exótica que eles discutiam abertamente e sem pudor, protegidos confortavelmente pela barreira impenetrável da língua que ele não dominava. A sensação de exclusão era profundamente humilhante e corrosiva, um nó apertado de impotência se formando constantemente em seu estômago cada vez que aquilo acontecia. Por que vocês não falam em português para que eu possa participar da conversa? Ele perguntou diretamente a Camila, uma noite no carro luxuoso, voltando para casa após mais um jantar tortuoso. Eu me sinto um completo estranho na mesa, admitiu com vulnerabilidade. Camila suspirou profundamente, um som longo e cansado que ecoou no interior silencioso do veículo, como se a pergunta dele fosse um fardo pesado e injusto. Rodrigo, querido, você é tão sensível demais às vezes. É o idioma materno deles. Você precisa entender isso. Às vezes as palavras simplesmente fluem naturalmente na língua natal. É mais natural e confortável assim. Não é absolutamente nada sobre você, meu amor. São apenas assuntos antigos de família, coisas velhas e chatas que definitivamente não te interessariam nem um pouco. Ele queria acreditar nela desesperadamente, com cada fibra de seu ser. Rodrigo olhava fixamente para o rosto dela, tão perfeitamente belo e sereno, sob as luzes âmbar da cidade, que passavam rapidamente, e se forçava mentalmente a engolir suas dúvidas crescentes e seus medos irracionais. Ele a amava verdadeiramente. Estava prestes a se casar com ela em uma cerimônia grandiosa.
Essa era a família que ele estava conscientemente escolhendo para se juntar. E se o preço inevitável a pagar por essa vida, aparentemente perfeita, era se sentir como um idiota incompreendido uma vez por mês, talvez realmente valesse a pena suportar. Pelo menos era isso que ele repetia insistentemente a si mesmo nas noites insones, enquanto o eco das risadas em francês ainda ressoava persistentemente em seus ouvidos, como um lembrete constante e doloroso de que naquela mesa específica ele era e talvez sempre seria eternamente um estrangeiro indesejado. A situação era sufocante e opressiva, mas Rodrigo se convencia de que o amor verdadeiro exigia sacrifícios significativos. Mais um mês se passou rapidamente e a noite fatídica chegou novamente com sua pontualidade cruel. Era a terceira quinta-feira do mês de outubro, a noite tradicional do jantar mensal. Enquanto ajustava meticulosamente o nó de sua gravata italiana, no espelho ornamentado do hall de entrada de sua cobertura, Rodrigo via Camila atrás de si, terminando de prender elegantemente um brinco de diamante que ele lhe dera de presente de aniversário meses atrás. Ela estava absolutamente deslumbrante em um vestido de seda azul marinho que realçava perfeitamente a cor de seus olhos verdes penetrantes. "Pronto, meu amor?" ela perguntou com aquela voz que soava como veludo suave e reconfortante. "Sempre pronto para você", ele respondeu automaticamente, forçando o sorriso gentil que ela sempre esperava ver em seu rosto. O trajeto até o bistrô nos jardins foi feito em silêncio contemplativo. Apenas o ronco discreto do motor do carro de luxo e a cidade iluminada, passando pela janela escura como um filme mudo. Quando entraram no restaurante sofisticado, Jean-Pierre e Catherine já estavam sentados confortavelmente na mesa reservada, impecáveis como sempre em suas roupas elegantes e caras. A conversa começou educada e superficial em português, com perguntas convencionais sobre negócios e clima. Rodrigo se permitiu relaxar momentaneamente, pensando que talvez aquela noite seria diferente das anteriores. Talvez finalmente ele conseguisse se conectar genuinamente com seus futuros sogros. Mas então, como um interruptor sendo acionado bruscamente, Jean-Pierre se virou para Camila e começou a falar em francês fluente. Que lá se foi qualquer ilusão de inclusão que Rodrigo havia nutrido ingenuamente. As palavras estrangeiras fluíam rapidamente, como um rio impetuoso, e novamente ele estava do lado de fora olhando para dentro, um espectador silencioso em sua própria vida construída. O que Rodrigo não sabia, o que ele absolutamente não poderia imaginar em seus piores pesadelos, era que naquela noite específica, em algum lugar naquele mesmo salão elegante, Mariana estava trabalhando discretamente. Ela não estava atendendo à mesa deles conforme de costume, mas estava observando atentamente de longe. Ela havia trocado propositalmente seus turnos com Jorge para poder estar presente naquela noite crucial, depois de semanas planejando cuidadosamente seu próximo movimento arriscado. Mariana sabia algo importante que Rodrigo ignorava completamente. Durante meses de trabalho silencioso naquele bistrô refinado, ela havia aprendido francês por conta própria, estudando obsessivamente à noite em seu pequeno apartamento no bairro da Vila Madalena. Sua avó paterna era francesa e havia lhe ensinado o básico quando criança, e agora ela havia recuperado e expandido dramaticamente esse conhecimento adormecido. E o que ela ouvia regularmente naqueles jantares mensais, o que Jean-Pierre, Catherine e Camila discutiam tão abertamente na suposta segurança de seu idioma privado, era absolutamente chocante e revoltante. Naquela noite específica, enquanto fingia arrumar distraidamente as mesas próximas e polir talheres já reluzentes, Mariana escutava cada palavra venenosa que era pronunciada. "Este idiota nem desconfia de nada ainda", dizia Jean-Pierre em francês, cortando calmamente seu medalhão de cordeiro. "É como tirar doce de uma criança inocente. A ingenuidade dele é quase comovente de tão patética. Ele acredita que nossa filha realmente o ama. Imagina só." Catherine concordava com a cabeça, sorrindo maliciosamente enquanto saboreava seu vinho tinto. "O acordo de casamento está quase finalizado pelos advogados. Assim que o casamento for oficializado e consumado, começamos a fase 2 do plano. A empresa dele será nossa em questão de meses. Ele vai assinar tudo o que colocarmos na frente dele sem questionar, como sempre faz.
É tão desesperado por aprovação familiar que chegam a dar pena. Camila ria suavemente. Aquele mesmo riso delicado que Rodrigo achava tão encantador e genuíno. Papai, você é terrível, mas brilhante. Ele está tão apaixonado pela ideia de mim que nem percebe que sou uma completa desconhecida. Mal posso esperar para terminar essa farsa cansativa e voltar para Paris definitivamente. Este calor brasileiro é absolutamente insuportável para mim. E ele, meu Deus, é tão entediante, com suas histórias intermináveis de superação e trabalho duro, como se alguém realmente se importasse com isso. As mãos de Mariana tremiam visivelmente enquanto segurava a bandeja pesada de prata. Ela havia suspeitado de algo errado há muito tempo, desde a primeira vez que os viu juntos, e notou a frieza calculada nos olhos de Camila. Mas ouvir a extensão completa da traição cruel, a maldade pura e descarada, era devastador mesmo para quem estava apenas observando de fora. Rodrigo era um bom homem genuíno. Ela sabia disso profundamente. Ele tratava todos os funcionários do restaurante com respeito sincero e dignidade rara, sempre deixava gorjetas generosas e se lembrava de pequenos detalhes pessoais sobre suas vidas. Ele não merecia absolutamente ser destruído dessa maneira tão cruel e calculada por pessoas que ele acreditava sinceramente amar. Mariana tomou uma decisão firme naquele exato momento, observando Rodrigo sorrir educadamente, enquanto era ridicularizado abertamente em um idioma que não compreendia. Ela tinha que avisá-lo sobre a verdade terrível. Não importava o custo pessoal que isso poderia ter para ela mesma. Não importava se perdesse seu emprego estável ou enfrentasse consequências legais. Algumas coisas eram mais importantes que a própria segurança individual. Ela esperou pacientemente até o momento certo e preciso. A sobremesa havia sido servida elegantemente, um soufflé de chocolate com sorvete de baunilha. Rodrigo se levantou educadamente da mesa, como fazia sempre, murmurando algo sobre lavar as mãos. Era o momento perfeito que Mariana havia aguardado ansiosamente. Ela o seguiu discretamente até o corredor estreito que levava aos banheiros sofisticados, seu coração batendo violentamente contra as costelas como um tambor de guerra tribal. Senhor Rodrigo, ela chamou baixinho, sua voz tremendo visivelmente com a urgência do momento. Ele se virou surpreso e confuso, seus olhos se arregalando ao reconhecê-la finalmente. Mariana estava ali, mas algo em seu rosto normalmente sereno estava completamente diferente. Havia uma intensidade feroz em seus olhos cor de mel, uma determinação que ele nunca havia visto antes naquela mulher gentil. Mariana, o que você está fazendo aqui trabalhando hoje? Ele começou a perguntar, mas ela o interrompeu bruscamente, agarrando seu braço com força surpreendente. Você precisa sair daqui agora mesmo, ela disse rapidamente, as palavras saindo apressadas como uma cascata. Eu preciso conversar urgentemente com você. É sobre sua noiva e a família dela. Por favor, senhor Rodrigo, confie em mim desta vez. Eu sei que parece absolutamente insano, mas você está em perigo real. Ele a olhou como se ela tivesse enlouquecido completamente. Mariana, do que exatamente você está falando agora? Perguntou ele, tentando gentilmente liberar seu braço da pressão dela. Ele olhou nervosamente por cima do ombro, preocupado que alguém pudesse vê-los naquela posição comprometedora. Estou bem, realmente. É apenas mais um jantar de família entediante. Nada além disso. Eles estão planejando roubar tudo de você. Ela sussurrou intensamente, sua voz carregada de desespero genuíno. Eles falam em francês, porque acham que você não entende absolutamente nada. Mas eu entendo perfeitamente cada palavra venenosa. Eu ouvi tudo detalhadamente esta noite e em outras noites anteriores. Eles vão casar com você apenas para tomar controle total de sua empresa através de manobras legais. Camila não te ama verdadeiramente. Isso tudo é uma farsa elaborada, um golpe milionário perfeitamente planejado. O mundo de Rodrigo pareceu parar abruptamente e congelar naquele corredor mal iluminado. Ele olhou para o rosto dela, procurando desesperadamente por sinais de mentira ou loucura, mas tudo o que via eram lágrimas brilhantes formando-se nos cantos dos olhos dela. Lágrimas de frustração e medo legítimos. Você está falando sério agora? Ele sussurrou incrédulo, sentindo seu estômago revirar violentamente. Completamente sério, ela respondeu firmemente. Eu arriscaria meu emprego, minha reputação, tudo que possuo, para mentir sobre algo assim tão grave?
Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem perigosamente. Ele se apoiou pesadamente contra a parede fria, tentando processar o que estava ouvindo. Parte dele queria desesperadamente rejeitar aquilo como absurdo, como o ciúme de uma funcionária apaixonada ou algum mal-entendido ridículo. Mas outra parte, a parte que sempre o alertava nas negociações arriscadas, a intuição que o havia salvado de falências e fraudes empresariais ao longo dos anos, estava gritando que Mariana estava falando a verdade absoluta. "Prove para mim, então", ele disse finalmente, sua voz saindo rouca e estrangulada. "Se isso é verdade mesmo, você tem que me provar concretamente." Mariana assentiu determinada, limpando rapidamente as lágrimas rebeldes com as costas da mão. "Volte para a mesa agora. Haja completamente normal, como sempre. Mas preste muita atenção nas expressões faciais deles quando conversam em francês. Observe realmente os olhos deles, Rodrigo. Observe como eles olham para você especificamente. E amanhã pela manhã nos encontramos aqui no restaurante antes de abrir. Eu vou te mostrar evidências concretas que consegui reunir secretamente." Ele hesitou por um longo momento tenso, olhando fixamente para ela. Tudo dentro dele queria correr de volta para aquela mesa, abraçar Camila e esquecer completamente aquela conversa perturbadora. Mas algo mais forte o mantinha ali parado, algo que ele não podia ignorar facilmente. "Tudo bem", concordou finalmente, sua voz mal passando de um sussurro fraco. "Amanhã, então." Mas Mariana, se isso for algum tipo de brincadeira cruel ou engano, ele deixou a ameaça no ar incompleta. "Não é brincadeira nenhuma", ela prometeu solenemente. "Eu só queria que fosse apenas um mal-entendido tolo." Rodrigo voltou para a mesa com as pernas trêmulas e inseguras, sentindo-se como se estivesse caminhando através de um sonho surreal e distorcido. Camila olhou para ele com uma expressão preocupada, cuidadosamente calibrada. "Está tudo bem, querido? Você demorou bastante tempo." "Sim, desculpe. Só uma ligação rápida de trabalho urgente." Ele mentiu automaticamente, sua voz soando estranha até para seus próprios ouvidos. E então, Rodrigo fez exatamente o que Mariana havia instruído. Ele observou atentamente. Realmente observou pela primeira vez com clareza. Quando Jean-Pierre voltou a falar em francês, Rodrigo não tentou mais sorrir educadamente ou fingir interesse polido. Em vez disso, ele estudou meticulosamente as microexpressões nos rostos deles. E foi como se um véu espesso tivesse sido arrancado brutalmente de seus olhos antes cegos. Ele viu claramente como os olhos de Jean-Pierre brilhavam com malícia pura quando olhavam brevemente em sua direção. Viu o sorriso frio e calculado de Catherine, que nunca alcançava verdadeiramente seus olhos vazios. E pior ainda, muito pior, ele viu algo em Camila que nunca havia notado antes com clareza. Quando ela olhava para ele, não havia absolutamente nenhum calor genuíno, nenhuma afeição real. Era como olhar para os olhos de uma boneca de porcelana cara e perfeita, mas completamente vazia por dentro. Como ele poderia ter sido tão cego e estúpido? Como não viu isso antes, durante todos aqueles meses desperdiçados? Rodrigo se sentiu enjoado fisicamente, mas forçou-se a terminar a refeição, mantendo uma fachada calma. Ele respondeu quando falavam com ele, sorriu quando apropriado, mas por dentro estava completamente despedaçado. Quando finalmente o jantar terminou e ele deixou Camila em seu apartamento luxuoso, ela se inclinou para beijá-lo suavemente, como sempre fazia. Mas pela primeira vez desde que se conheceram, Rodrigo sentiu repulsa física. Naquela noite interminável, Rodrigo não conseguiu pregar os olhos sequer por um minuto. Ele ficou deitado na cama king size de sua cobertura luxuosa, olhando fixamente para o teto alto, enquanto sua mente girava incontrolavelmente em círculos viciosos. Cada momento compartilhado com Camila nos últimos 2 anos passou rapidamente diante de seus olhos como um filme em alta velocidade. Cada sorriso que ele acreditara ser genuíno, cada palavra de amor que ela pronunciara, cada plano que fizeram juntos para o futuro. Teria sido tudo mentira desde o princípio? Uma farsa elaborada e cuidadosamente orquestrada? Às 5 da manhã, desistindo completamente de dormir, Rodrigo se levantou pesadamente e tomou um banho gelado na tentativa de clarear sua mente confusa. Ele se vestiu com roupas casuais, jeans escuros e uma camisa simples. Algo completamente diferente dos ternos italianos que usava diariamente. Quando chegou ao bistrô,
O sol apenas começava a pintar o céu de São Paulo com tons suaves de rosa e laranja. Mariana já estava esperando pacientemente do lado de fora, segurando nervosamente uma pasta marrom desgastada contra o peito. "Obrigado por vir e confiar em mim", ela disse suavemente quando ele se aproximou, seus olhos mostrando claramente que ela também não havia dormido. "Vamos entrar rapidamente." Ela destrancou a porta pesada com uma chave que o gerente lhe havia confiado, e eles entraram no restaurante silencioso e vazio. A luz natural da manhã entrava pelas grandes janelas, deixando tudo com uma aparência estranha e irreal, quase fantasmagórica. As mesas estavam todas impecavelmente arrumadas, esperando pelos clientes do almoço, mas o lugar parecia completamente diferente, sem o burburinho habitual de vozes e risos. Eles se sentaram em uma mesa discreta nos fundos do salão, longe das janelas da rua. Mariana abriu cuidadosamente a pasta e começou a tirar documentos organizados, fotografias nítidas e anotações detalhadas. "Eu comecei a suspeitar há cerca de 6 meses atrás." Ela começou a explicar, sua voz baixa, mas firme. "A primeira vez que os vi jantando aqui juntos, algo me pareceu errado e artificial. A forma como Camila olhava para você quando ela achava que ninguém estava observando. Não era amor, Rodrigo. Era cálculo frio." Ela empurrou algumas fotografias pela mesa. Foram tiradas discretamente de longe, mostrando Jean-Pierre saindo de um escritório de advocacia no centro de São Paulo. "Eu o segui algumas vezes no meu dia de folga", Mariana admitiu, sua voz carregada de culpa. "Eu sei que não deveria ter feito isso, mas precisava ter certeza absoluta antes de te contar qualquer coisa." Ele se encontrou 3 vezes com um advogado especialista em golpes matrimoniais e fraudes corporativas. Um homem com uma reputação absolutamente terrível no mercado. Rodrigo pegou as fotos com mãos trêmulas, estudando cada detalhe cuidadosamente. Havia carimbos de data e hora nas imagens, todas tiradas durante os últimos meses. "Como você conseguiu tudo isso sozinha?" Ele perguntou, impressionado e assustado ao mesmo tempo com a dedicação dela. "Eu tenho um primo que é investigador particular", ela explicou. "Eu pedi ajuda a ele. Ele fez isso como um favor pessoal, sem cobrar nada. Ele também acha que você merece saber a verdade completa." Havia mais documentos impressos, páginas e mais páginas de informações detalhadas. Registros de conversas telefônicas obtidos legalmente, embora Mariana não explicasse exatamente como. Transcrições de algumas das conversas em francês que ela havia conseguido gravar discretamente com seu celular durante os jantares, usando um aplicativo especial. As traduções escritas eram devastadoras e brutalmente claras. Não havia absolutamente nenhuma ambiguidade nas intenções deles. Eles planejavam meticulosamente casar Camila com Rodrigo, fazê-lo assinar documentos que transfeririam gradualmente o controle de sua empresa para uma holding fantasma controlada por eles. E então, quando tudo estivesse garantido e seguro, simplesmente desaparecer de volta para a França, deixando-o completamente arruinado financeiramente. O plano era engenhoso em sua crueldade calculada. Eles haviam estudado profundamente as leis brasileiras sobre bens matrimoniais, encontrando brechas legais que poderiam explorar habilmente. O advogado deles era especialista em fazer parecer que tudo era completamente voluntário e legal, que Rodrigo estava tomando decisões de negócios ruins por conta própria. Quando tudo desmoronasse inevitavelmente, pareceria que ele simplesmente foi incompetente na gestão de seus próprios ativos, não que havia sido enganado propositalmente por golpistas profissionais. Rodrigo sentiu náusea física crescendo em ondas cada vez mais fortes. Ele leu cada palavra, cada linha, cada evidência condenatória. Sua vida inteira estava ali naqueles papéis, transformada em uma fraude meticulosamente planejada. "Quanto tempo até o casamento?" Mariana perguntou gentilmente, embora já soubesse a resposta. 3 semanas apenas, ele respondeu, sua voz soando oca e distante. "A cerimônia já está completamente planejada. Os convites foram enviados há 1 mês. Tudo está organizado e pago." "O que você vai fazer agora?" ela perguntou, colocando suavemente sua mão sobre a dele em um gesto de conforto genuíno. Rodrigo olhou para aquela mão pequena e calejada sobre a sua, tão diferente da mão perfeitamente manicurada de Camila. Havia honestidade naquele toque simples,
algo que ele percebeu que nunca havia realmente sentido com sua noiva, apesar de todo o tempo juntos. Eu preciso confrontá-los, obviamente, ele disse finalmente, sua voz ganhando uma determinação que não sentia há horas. Mas tenho que fazer isso do jeito certo e estratégico. Se eu simplesmente cancelar o casamento e os confrontar diretamente, eles vão negar tudo veementemente e podem até me processar por difamação. Mariana assentiu compreensivamente. Você precisa de um advogado excelente, ela disse, e precisa fazer isso de uma forma que os pegue completamente desprevenidos. Rodrigo pensou por um longo momento. Sua mente empresarial finalmente começando a funcionar novamente depois do choque inicial. Eu tenho uma ideia, ele disse lentamente, mas vai exigir que eu seja um ator melhor do que imaginei ser capaz. Vou ter que fingir que não sei de nada absolutamente, continuar com os preparativos do casamento normalmente, fazê-los acreditar que tudo está correndo perfeitamente conforme o plano deles. E no momento certo e preciso, ele continuou, sua voz ficando mais forte e determinada. Vou revelar que sei de tudo. Vou ter advogados presentes, talvez até a polícia se for necessário. Vou garantir que eles não apenas percam o golpe, mas também enfrentem consequências reais pelo que tentaram fazer comigo. Mariana sorriu tristemente. Vai ser extremamente difícil para você, ela alertou. Fingir que ainda a ama, agir normalmente. Vai ser uma tortura psicológica constante. Eu sei perfeitamente, Rodrigo admitiu. Mas é a única maneira de garantir que a justiça seja feita adequadamente. Se eu agir impulsivamente agora, eles vão escapar facilmente. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mariana, por que você fez tudo isso por mim? Você mal me conhece realmente. Arriscou tanto seu emprego. Possivelmente sua segurança também. Por que exatamente? Ela desviou o olhar momentaneamente. Um rubor suave colorindo suas bochechas. Porque você é um bom homem, Rodrigo. Ela disse simplesmente. Em todos esses meses te atendendo, eu vi como você trata as pessoas ao seu redor. Você sempre foi gentil e respeitoso com todos os funcionários. Sempre perguntava sobre nossas famílias e se lembrava de detalhes pequenos. Você deixava gorjetas generosas, mesmo quando o serviço não era perfeito. Você é genuíno e autêntico em um mundo cheio de falsidade. Ela fez uma pausa curta, reunindo coragem para continuar. E talvez, ela admitiu baixinho, talvez porque em algum lugar do caminho, eu comecei a me importar com você como algo mais que apenas um cliente habitual. Não estou dizendo isso esperando nada em troca. Ela acrescentou rapidamente, vendo a expressão de surpresa no rosto dele. Eu só não conseguia ficar parada assistindo você ser destruído por pessoas tão cruéis e calculistas quando eu tinha o poder de evitar essa tragédia. Rodrigo sentiu algo apertando em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear exatamente naquele momento. Obrigado, ele disse, e dessa vez a palavra tinha um peso real e significativo. Obrigado por enxergar o homem por trás do dinheiro. Obrigado por se importar genuinamente quando ninguém mais parecia fazer isso. Ele apertou suavemente a mão dela. Vamos fazer isso acontecer juntos. Você vai me ajudar a planejar cada passo? Ela assentiu firmemente, seus olhos cor de mel brilhando com determinação renovada. Até o fim, Rodrigo. Até o fim dessa farsa toda. As próximas 3 semanas foram as mais difíceis da vida de Rodrigo. Cada dia exigia que ele colocasse uma máscara perfeita e convincente, que sorrisse e risse e fingisse estar apaixonado por uma mulher que agora sabia estar planejando sua ruína financeira completa. Ele continuou com os preparativos do casamento, aprovando flores e cardápios, experimentando ternos elegantes e discutindo listas de convidados. Camila estava radiante durante esse período, seu sorriso mais brilhante do que nunca. Ela não fazia ideia de que ele sabia a verdade toda. Rodrigo se tornou um ator excepcional, beijando-a quando esperado, segurando sua mão durante passeios românticos, sussurrando palavras de amor que agora pareciam cinzas em sua boca. Cada interação era uma tortura psicológica refinada, mas ele se mantinha firme e focado. Havia um objetivo maior a ser alcançado. Durante esse tempo crucial, Rodrigo também estava trabalhando secretamente nos bastidores com a eficiência que o tornara um empresário de sucesso. Ele contratou discretamente os melhores advogados criminalistas de São Paulo, especialistas em fraudes e golpes sofisticados.
Ele mostrou todas as evidências que Mariana havia coletado meticulosamente. Os advogados confirmaram que o caso era sólido e grave, que havia base suficiente para ações criminais e civis contra Jean-Pierre, Catherine e Camila. Mas mais importante ainda, eles ajudaram Rodrigo a arquitetar um plano perfeito e infalível. No dia do casamento, ou melhor, no que deveria ter sido o dia do casamento, eles fariam seu movimento decisivo. Seria público o suficiente para humilhar os golpistas, mas controlado o suficiente para não criar um escândalo desnecessário que mancharia a reputação de Rodrigo também. Era um equilíbrio delicado, que requeria timing perfeito e nervos de aço. Mariana se tornou sua confidente e aliada mais próxima durante aquelas semanas tensas. Eles se encontravam regularmente no restaurante fechado, sempre cedo pela manhã ou tarde da noite, quando não havia risco de serem vistos juntos. Ela o ajudava a ensaiar suas falas, a manter a compostura quando ele queria simplesmente desmoronar. Ela se tornou seu porto seguro, em meio à tempestade emocional devastadora. E algo mais estava crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto ainda para admitir abertamente ou colocar em palavras. Uma conexão que ia muito além de gratidão, ou simples amizade. Nos olhos dela, Rodrigo via algo que nunca havia visto nos olhos de Camila. Uma preocupação genuína e profunda por seu bem-estar emocional, não por sua conta bancária. E Mariana via nele não um milionário imponente, mas um homem vulnerável e machucado, tentando desesperadamente manter sua dignidade intacta. A noite anterior ao que seria o casamento chegou finalmente. Havia um jantar de ensaio programado, uma tradição que Camila havia insistido em manter, seguindo costumes franceses. Rodrigo chegou ao salão de festas alugado, um espaço luxuoso e elegante, decorado com milhares de flores brancas importadas. Tudo estava perfeito demais, artificial demais, como a própria farsa de relacionamento que ele havia vivido. Jean-Pierre o cumprimentou com falsa cordialidade, dando tapinhas fortes em suas costas. "Amanhã você finalmente se torna parte de nossa família oficialmente, Rodrigo", ele disse em português, com sotaque carregado. "Estamos tão felizes em recebê-lo." Rodrigo forçou um sorriso e assentiu, quando por dentro pensava em como aquele homem havia planejado fria e calculadamente sua destruição completa. Catherine o beijou levemente nas bochechas, seu perfume caro e enjoativo invadindo suas narinas. "Será um dia maravilhoso e memorável", ela ronronou falsamente. E seria realmente memorável, Rodrigo pensou com ironia amarga, só não da maneira que eles imaginavam ou esperavam. Camila estava absolutamente deslumbrante, em um vestido branco simples, um prelúdio do vestido de noiva que ela vestiria no dia seguinte. Ela se aproximou dele, seus olhos verdes brilhando com o que parecia ser alegria genuína, mas que Rodrigo agora reconhecia como ganância mal disfarçada. "Não vejo a hora de ser sua esposa oficialmente", ela sussurrou beijando-o suavemente nos lábios. "Nem eu", ele mentiu suavemente de volta. E a mentira saiu tão facilmente que até ele mesmo se surpreendeu com sua nova habilidade de enganar. O jantar transcorreu como esperado, com discursos emocionados preparados, brindes com champanhe francês caríssimo e muitas risadas forçadas. Rodrigo desempenhou seu papel perfeitamente. O noivo feliz e apaixonado, prestes a iniciar uma nova vida maravilhosa. Mas quando finalmente chegou em casa tarde da noite, ele se permitiu cair na cama completamente exausto, emocional e fisicamente. Seu telefone vibrou suavemente com uma mensagem de texto. Era de Mariana. "Você conseguiu sobreviver mais um dia de atuação. Estou orgulhosa de você. Amanhã tudo acaba finalmente. Força." Ele sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas ao ler aquelas palavras de encorajamento simples. Ela se importava verdadeiramente, e esse conhecimento o aqueceu de uma forma que o amor performático de Camila nunca havia conseguido. "Obrigado por tudo, Mariana", ele digitou de volta. "Não sei como teria conseguido passar por isso sem você ao meu lado." "Até amanhã." Ele desligou o telefone e fechou os olhos, mas o sono não veio facilmente. Sua mente estava acelerada pensando no dia seguinte, no momento da revelação dramática. Ele havia planejado tudo meticulosamente com seus advogados. O momento exato, as palavras precisas,
até mesmo onde os seguranças ficariam posicionados estrategicamente caso as coisas ficassem tensas ou violentas. A cerimônia seria em um hotel luxuoso na Avenida Paulista, com vista panorâmica para toda a cidade de São Paulo. 200 convidados estavam confirmados, a elite empresarial e social que Rodrigo havia cultivado ao longo dos anos. Haveria cobertura discreta da imprensa de sociedade. Tudo estava preparado para ser o casamento do ano na alta sociedade paulistana. E, em vez disso, seria o desmascaramento do ano inteiro. O dia do casamento amanheceu com um céu azul cristalino e sem nuvens, como se até o clima estivesse conspirando para criar o cenário perfeito para o drama que se desenrolaria. Rodrigo acordou às 6 da manhã, tomou um banho longo e demorado e se vestiu com cuidado meticuloso. Seu terno de casamento era uma obra-prima da alfaiataria italiana, cinza escuro com detalhes sutis que custara uma pequena fortuna. Ele queria estar impecável para esse momento final e decisivo. Seu melhor amigo e padrinho, Fernando, chegou para buscá-lo às 10 da manhã. Fernando não sabia de nada sobre o plano secreto de Rodrigo. "Cara, você está nervoso?" Fernando perguntou enquanto dirigiam pelo trânsito caótico de São Paulo. "É normal sentir um frio na barriga no dia do casamento, mas você vai ver que vai passar. Camila é incrível. Você é um homem de sorte tremenda." Rodrigo apenas sorriu vagamente, deixando o amigo interpretar seu silêncio como nervosismo pré-casamento comum. Eles chegaram ao hotel às 11 horas, faltando apenas 2 horas para a cerimônia programada. Os convidados começavam a chegar gradualmente, todos elegantemente vestidos e animados com a celebração. O salão estava transformado em algo saído de uma revista de luxo, com arranjos florais exuberantes, iluminação profissional e uma decoração que havia custado mais que muitas pessoas ganham em anos de trabalho. Rodrigo cumprimentava os convidados automaticamente, apertando mãos e aceitando parabéns que pareciam ecoar de muito longe. Mas seus olhos buscavam constantemente a entrada lateral discreta, onde seus advogados deveriam chegar. Eles apareceram pontualmente às 12h15, 3 homens de terno escuro carregando pastas de couro. Com eles estava um oficial de justiça e 2 policiais à paisana. Tudo estava se encaixando conforme planejado meticulosamente. Rodrigo sentiu uma mistura de terror e alívio. Finalmente, depois de semanas de fingimento torturante, a verdade viria à tona publicamente. Camila estava em uma suíte privada no andar superior, se preparando com suas damas de honra e sua mãe, Catherine. Rodrigo sabia disso porque havia recebido atualizações regulares da organizadora do evento. Ele pediu para que a organizadora chamasse Jean-Pierre para uma conversa privada urgente em uma sala de reuniões adjacente ao salão principal. "É sobre os papéis finais do contrato pré-nupcial", Rodrigo explicou calmamente. "Preciso que ele revise algo importante antes da cerimônia começar oficialmente." Jean-Pierre apareceu 10 minutos depois, caminhando com aquela arrogância característica, vestindo um smoking impecável. "Rodrigo, meu filho, o que é tão urgente assim que não pode esperar até depois da cerimônia?" Ele perguntou em português com seu sotaque francês carregado, claramente irritado com a interrupção de seus preparativos. Rodrigo apenas sorriu e gesticulou para que ele entrasse na sala privada. Os advogados já estavam lá dentro esperando pacientemente. Sentados ao redor de uma grande mesa de mogno, Jean-Pierre parou abruptamente ao ver os advogados desconhecidos, seu sorriso falso desaparecendo instantaneamente. "O que está acontecendo aqui exatamente?" ele perguntou, sua voz ganhando um tom defensivo e cauteloso. "Sente-se, por favor", Rodrigo disse educadamente, mas sua voz tinha uma frieza que Jean-Pierre nunca havia escutado antes. "Temos muito o que conversar sobre fraudes, golpes e tentativas de roubo que você e sua família planejaram tão cuidadosamente." A cor drenou completamente do rosto de Jean-Pierre. "Eu não sei do que você está falando", ele balbuciou, mas sua voz tremeu visivelmente, delatando seu nervosismo. "Isso é absurdo completamente. Você está tendo um surto nervoso pré-casamento." "Não estou tendo surto nenhum", Rodrigo respondeu calmamente, acenando para um dos advogados que começou a espalhar documentos e fotografias sobre a mesa polida. "Estou tendo um momento de clareza perfeita finalmente. Você vê, eu sei de tudo, absolutamente.
Sei sobre o advogado especialista em fraudes. Sei sobre os planos de assumir minha empresa através de documentos falsos. Sei sobre cada conversa em francês que você teve, ridicularizando minha confiança e ingenuidade. Impossível, Jean-Pierre sussurrou, olhando fixamente para as evidências espalhadas. Como você poderia saber disso tudo? Digamos que eu tive a ajuda de alguém que realmente se importa comigo genuinamente, Rodrigo disse. Alguém que fala francês fluentemente e ouviu cada palavra venenosa que vocês pronunciaram, pensando estar seguros pela barreira do idioma. Nesse momento exato, Catherine e Camila foram escoltadas para dentro da sala por seguranças discretos. Elas entraram confusas e irritadas, ainda vestidas em seus preparativos para a cerimônia. O que está acontecendo aqui? Camila exigiu saber, olhando ao redor da sala com crescente apreensão. Por que nos tiraram de lá com tanta urgência? O casamento começa em menos de meia hora. Rodrigo, o que é tudo isso? Não vai haver casamento nenhum, Camila. Rodrigo disse, sua voz calma, mas firme como aço temperado. Porque eu não me caso com golpistas profissionais que viam meu amor como uma oportunidade de enriquecimento ilícito. Ele gesticulou para os documentos. Eu sei de tudo sobre seu plano elaborado. Sei que você nunca me amou verdadeiramente. Sei que isso tudo foi uma farsa calculada, desde o primeiro dia que nos conhecemos. Camila ficou pálida como cera derretida, mas rapidamente tentou recuperar a compostura. Rodrigo, meu amor, você está confuso completamente, ela começou, sua voz adquirindo aquele tom meloso que ela sempre usava para manipulá-lo. Alguém está colocando ideias ridículas em sua cabeça. Seja quem for que te contou essas mentiras absurdas, eles estão tentando nos separar, porque têm inveja da nossa felicidade. Chega de mentiras. Rodrigo cortou friamente. Eu tenho gravações das conversas de vocês. Tenho fotos, documentos, testemunhas. Tenho tudo necessário para provar suas intenções criminosas em um tribunal de justiça. Catherine finalmente encontrou sua voz estridente. Você não pode fazer isso conosco. Ela praticamente gritou, toda sua compostura aristocrática desaparecendo em pânico. Nós somos de uma família respeitada internacionalmente. Temos conexões poderosas por toda a Europa. Vamos te processar por difamação, por quebra de contrato, por tudo o que pudermos imaginar. Sintam-se livres para tentar, Rodrigo respondeu calmamente. Meus advogados estão ansiosos para defender este caso. E tenho certeza que a imprensa brasileira e francesa vai adorar a história sobre aristocratas franceses tentando aplicar golpe milionário em empresário brasileiro bem-sucedido. Um dos advogados de Rodrigo, um homem de meia-idade com óculos de grau grosso, limpou a garganta educadamente. Senhor Beaumont, Senhora Beaumont, Senhorita Beaumont, ele começou formalmente. Vocês têm duas opções neste exato momento. Primeira opção. Podem assinar estes documentos concordando em deixar o Brasil imediatamente, renunciando a qualquer reivindicação sobre o Sr. Mendes ou seus ativos, e aceitando nunca mais contatá-lo sob pena de processos criminais. Segunda opção. Podemos prosseguir com acusações criminais formais de tentativa de fraude, falsidade ideológica e conspiração. Nesse caso, vocês provavelmente enfrentarão prisão e uma longa batalha legal custosa que destruirá completamente suas reputações respeitadas. O silêncio pesado que se seguiu foi absoluto e sufocante. Jean-Pierre olhou para sua esposa e filha, vendo claramente o medo estampado em seus rostos, antes confiantes. Eles haviam sido derrotados completamente e sabiam disso perfeitamente. Quanto tempo temos para decidir? Ele perguntou finalmente, sua voz soando derrotada e velha. 15 minutos, o advogado respondeu verificando seu relógio caro. O oficial de justiça aqui presente está preparado para servir os documentos apropriados, dependendo de sua escolha final. Camila deu um passo trêmulo em direção a Rodrigo, lágrimas perfeitamente cronometradas, começando a escorrer por suas bochechas cuidadosamente maquiadas. Rodrigo, por favor. Ela implorou, sua voz quebrando dramaticamente. Talvez tenha começado dessa forma errada, mas eu realmente me apaixonei por você de verdade ao longo do tempo. Você tem que acreditar em mim. Posso mudar completamente, podemos recomeçar do zero. Não destrua o que temos por causa de um mal-entendido terrível. Rodrigo a olhou diretamente nos olhos sem piscar,
vendo além da performance ensaiada pela primeira vez com absoluta clareza. Você é uma atriz excepcional, Camila, ele disse calmamente. Eu realmente acreditei em você durante todo esse tempo desperdiçado. Mas agora vejo que cada lágrima, cada sorriso, cada palavra de amor era simplesmente parte de um roteiro elaborado. A verdade dolorosa é que você nunca me conheceu verdadeiramente. Nunca quis me conhecer genuinamente. Você só conhecia meu saldo bancário e minhas propriedades valiosas. Ele se virou para Jean-Pierre e Catherine, que permaneciam em silêncio tenso. Vocês têm 10 minutos agora para decidir o destino de vocês. Eu sugiro fortemente que escolham a opção que permite que mantenham ao menos um pouco de dignidade intacta. Rodrigo saiu da sala sem olhar para trás, deixando a família desfeita com os advogados implacáveis. No corredor silencioso, ele encostou-se pesadamente contra a parede fria, fechando os olhos e respirando profundamente. Estava feito finalmente. O confronto que ele havia ensaiado mentalmente centenas de vezes havia acontecido. E apesar da dor aguda que ainda sentia, havia também um alívio imenso e libertador. Fernando apareceu correndo pelo corredor, claramente preocupado e confuso. Rodrigo, cara, o que está acontecendo exatamente? Ele perguntou ansiosamente. Os convidados estão perguntando por que há um atraso. E por que diabos tem advogados e policiais aqui no seu casamento? Não vai haver casamento nenhum hoje, Fernando, Rodrigo disse calmamente, colocando uma mão reconfortante no ombro do amigo. Eu vou te explicar tudo detalhadamente mais tarde, prometo. Mas agora preciso que você me ajude com algo muito importante. Preciso informar aos convidados que a cerimônia foi cancelada definitivamente devido a circunstâncias imprevistas e sérias. Peça desculpas em meu nome e diga que explicações completas serão dadas posteriormente. Fernando olhou para ele boquiaberto, completamente chocado. Você está falando sério agora? Você vai cancelar o casamento do século assim de última hora? Completamente sério, Rodrigo confirmou. E antes que você pergunte, sim, eu tenho ótimos motivos fundamentados. Camila e a família dela tentaram me enganar e roubar sistematicamente. Eu apenas descobri a tempo de evitar um desastre ainda maior. Fernando processou essa informação rapidamente, sua expressão mudando de choque para raiva solidária. Aqueles malditos, ele murmurou. Está bem, eu cuido dos convidados imediatamente? Você precisa de mais alguma coisa de mim, amigo? Na verdade, sim, Rodrigo disse. Tem uma pessoa específica que eu gostaria que você encontrasse e trouxesse até aqui discretamente. Ela deve estar esperando perto da entrada do serviço, nos fundos do hotel. Nome dela é Mariana Silva. Diga a ela que tudo correu conforme planejado e que eu preciso vê-la urgentemente. Fernando assentiu, fazendo perguntas não verbalizadas brilharem em seus olhos curiosos, mas respeitando o momento de seu melhor amigo. Pode deixar comigo, ele disse antes de sair apressadamente para cumprir suas tarefas. Rodrigo voltou para a sala onde havia deixado a família Beaumont. Quando abriu a porta silenciosamente, encontrou os três sentados em silêncio mortal, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa como se fossem sentenças de condenação irreversíveis. Decidimos aceitar sua proposta, Jean-Pierre disse sem levantar os olhos envergonhados, sua voz derrotada e pequena. Vamos assinar os papéis necessários e deixar o país imediatamente conforme acordado. Mas você vai se arrepender disso eventualmente, Rodrigo. Você está jogando fora uma família inteira por causa de um mal-entendido bobo. Não é mal-entendido quando tenho gravações das suas próprias palavras admitindo o plano criminoso. Rodrigo respondeu friamente. E a única coisa que vou me arrepender é de ter desperdiçado 2 anos da minha vida com pessoas tão falsas e mercenárias. Mas é uma lição valiosa que aprendi sobre confiar cegamente em aparências polidas. Os documentos foram assinados em silêncio tenso, cada assinatura parecendo um pequeno insulto ao orgulho inflado da família Beaumont. Os advogados verificaram meticulosamente cada assinatura e rubrica, garantindo que tudo estava legal e vinculativo. Vocês têm 48 horas para deixar território brasileiro, o advogado principal informou secamente. Se forem encontrados aqui após esse prazo específico, os processos criminais serão iniciados automaticamente sem mais avisos. Está absolutamente claro. Jean-Pierre assentiu rigidamente, levantando-se com dificuldade, como se tivesse envelhecido décadas em minutos.
Catherine seguiu em silêncio. Sua postura aristocrática finalmente quebrada completamente. Mas foi Camila que parou na porta, virando-se uma última vez dramática. Espero que você encontre o que está procurando realmente. Rodrigo, ela disse. E pela primeira vez sua voz soava quase humana e verdadeira. Espero que exista alguém por aí que consiga amar o homem por trás do dinheiro todo. Porque claramente eu não consegui fazer isso. E com essas palavras surpreendentemente honestas, ela saiu deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos turbulentos. Havia algo de triste naquele momento. Apesar de toda a traição e mentiras, eram pessoas perdidas e vazias, incapazes de ver valor em qualquer coisa além de cifras bancárias. Fernando retornou minutos depois com Mariana ao seu lado. Ela estava vestida simplesmente mais elegantemente. Um vestido azul marinho modesto e sapatos baixos confortáveis. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas naturais sobre os ombros, tão diferente do coque profissional que ela usava no trabalho diário. Quando seus olhos encontraram os de Rodrigo, havia uma preocupação genuína e profunda, estampada neles, que aqueceu algo dentro dele que estava congelado há muito tempo. Está tudo bem, ele disse antes que ela pudesse perguntar. Acabou finalmente. Eles assinaram os documentos e vão embora definitivamente do Brasil em 2 dias. Graças a você, Mariana. Graças à sua coragem extraordinária. Eu não perdi tudo o que construí ao longo desses anos todos de trabalho árduo. Ela sorriu timidamente, torcendo as mãos nervosamente. Eu só fiz o que era certo moralmente. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo na minha posição. Não? Rodrigo discordou gentilmente, caminhando até ela. A maioria das pessoas teria olhado para o outro lado, protegendo seus próprios interesses egoístas. Você arriscou tudo sem esperar nada em troca. Isso é raro e precioso demais. Fernando observava a interação entre eles com interesse crescente. E óbvio, um sorriso começando a se formar em seu rosto. Então essa é a heroína da história toda? Ele disse com aprovação clara. Mariana, muito prazer. Sou o Fernando, o melhor amigo deste homem teimoso aqui. E pelo que posso ver e sentir, você pode ser muito mais que apenas uma salvadora anônima, se deixar esse futuro se desenvolver naturalmente. Mariana corou intensamente, mas não negou a insinuação óbvia. Rodrigo sentiu seu próprio rosto esquentar também, mas não conseguiu evitar sorrir genuinamente. Nos próximos dias turbulentos, Rodrigo teve que lidar com as consequências públicas de cancelar o casamento do ano tão dramaticamente. Houve especulações intermináveis na imprensa de sociedade, fofocas maliciosas e teorias absurdas sobre o que realmente havia acontecido. Mas Rodrigo manteve a dignidade, liberando apenas uma declaração curta e formal, explicando que descobriu incompatibilidades fundamentais e insuperáveis que tornavam o casamento impossível. Ele não expôs publicamente os detalhes sórdidos do golpe planejado, permitindo que a família Beaumont mantivesse alguma aparência de dignidade, enquanto fugiam de volta para a França derrotados. Durante esse período difícil e transformador, Mariana estava constantemente ao seu lado, oferecendo apoio silencioso e reconfortante. Eles não falavam muito sobre o que estava crescendo entre eles, ambos ainda processando tudo o que havia acontecido. Mas era inegável a conexão profunda que se fortalecia a cada dia que passavam juntos. Ela o ajudou a redescobrir a simplicidade das coisas boas da vida, lembrando-o de que felicidade genuína não vinha de jantares em restaurantes caros ou festas na alta sociedade. Eles caminhavam juntos pelo Parque Ibirapuera aos domingos pela manhã, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Visitavam pequenos cafés escondidos em Pinheiros, que Rodrigo nunca havia conhecido antes, apesar de viver em São Paulo a vida inteira. Assistiam filmes antigos em um cinema de arte na Vila Madalena, compartilhando pipoca e risos genuínos. Eram momentos simples, mas profundamente significativos, que Rodrigo jamais havia experimentado verdadeiramente com Camila e sua falsa sofisticação europeia. Uma noite chuvosa de sábado, 3 meses após o casamento cancelado, Rodrigo convidou Mariana para jantar em um lugar especial que ele havia escolhido cuidadosamente. Ela ficou surpresa quando o carro parou em frente ao bistrô francês, onde tudo havia começado tantos meses atrás. O mesmo lugar onde ele almoçava todos os dias, onde ela o havia servido com um sorriso gentil,
onde ela havia arriscado tudo para salvá-lo da destruição financeira e emocional. Rodrigo, ela disse incerta, olhando para a fachada iluminada do restaurante. Você tem certeza absoluta? Não vai trazer memórias ruins e dolorosas? Ele pegou a mão dela suavemente, entrelaçando seus dedos. Eu quero ressignificar este lugar completamente, ele explicou com ternura. Quero que deixe de ser o cenário de humilhação e engano e se torne o lugar onde nossa história verdadeira começou oficialmente. Eles entraram de mãos dadas e foram recebidos calorosamente pelo gerente, que conhecia ambos bem. Jorge, o garçom que sempre atendia nos jantares tensos com a família Beaumont, os cumprimentou com um sorriso genuíno e aliviado. É muito bom ver vocês dois juntos finalmente, ele disse com sinceridade. Sempre soubemos que havia algo especial entre vocês, esperando para florescer. Eles se sentaram na mesa 7, a mesa de sempre de Rodrigo, mas agora tudo era completamente diferente e renovado. Não havia tensão sufocante no ar. Não havia conversas em idiomas estrangeiros para excluí-lo deliberadamente. Não havia sorrisos falsos escondendo intenções maliciosas. Havia apenas ele e Mariana, duas pessoas reais com uma conexão autêntica que havia sido forjada através de adversidade e superada através de coragem mútua. A comida era deliciosa como sempre, mas Rodrigo mal prestava atenção no que estava comendo. Seus olhos estavam fixos em Mariana, observando como a luz suave das velas dançava em seu rosto expressivo. Eu te devo tudo, Mariana, ele disse suavemente, colocando seu garfo de lado. Você não apenas me salvou financeiramente. Você me salvou de me tornar um homem amargo e fechado que nunca mais confiaria em ninguém verdadeiramente. Você me mostrou que bondade genuína ainda existe neste mundo cínico, que nem todas as pessoas têm segundas intenções ocultas. Ela balançou a cabeça gentilmente, seus olhos cor de mel brilhando com emoção contida. Você está me dando crédito demais, Rodrigo. Você sempre foi um bom homem. Eu apenas te ajudei a enxergar que estava cercado pelas pessoas erradas que não mereciam sua confiança preciosa. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, sentindo o calor reconfortante de sua pele contra a dele. Durante esses últimos meses juntos, ele continuou lentamente. Eu percebi algo fundamental sobre nós dois. Com Camila, eu sempre estava tentando ser alguém que eu não era realmente. Tentando impressionar. Tentando me encaixar em um mundo de sofisticação artificial que nunca me pertenceu verdadeiramente. Mas com você, eu posso ser simplesmente eu mesmo, sem máscaras ou pretensões. E isso é libertador de uma forma que eu nunca imaginei ser possível antes. Mariana sorriu docemente, apertando a mão dele em resposta silenciosa. Eu me sinto exatamente da mesma forma, ela admitiu. Com você, eu não sou apenas a garçonete que serve comida e sorri educadamente. Sou uma pessoa completa com pensamentos, sonhos e opiniões próprias que você realmente ouve e valoriza genuinamente. Você me vê, Rodrigo, não apenas meu trabalho ou minha função social, mas quem eu realmente sou por baixo de tudo isso. E isso é um presente raro e precioso demais. Há algo que eu quero te perguntar, Rodrigo disse, sentindo seu coração acelerar nervosamente. Ele sabia que era cedo ainda, que eles estavam apenas começando a explorar o que havia entre eles. Mas depois de ter vivido 2 anos inteiros em uma mentira elaborada, ele não queria desperdiçar mais tempo fingindo ou hesitando. A vida era curta demais para jogos e incertezas desnecessárias. Mariana, você aceitaria oficialmente ser minha namorada? Não porque eu tenho dinheiro ou posso te oferecer uma vida de luxo extravagante, mas simplesmente porque quando estou com você, eu me sinto mais vivo e verdadeiro do que jamais me senti antes na vida. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto dela, mas eram lágrimas de alegria pura e inegável desta vez. Sim, ela sussurrou, sua voz embargada de emoção profunda. 1000 vezes sim, Rodrigo. Não me importa nem um pouco com dinheiro ou status social. Eu me apaixonei pelo homem gentil que sempre deixava gorjetas generosas e perguntava sobre minha família. Pelo homem que tinha um sorriso triste nos olhos, mesmo quando fingia estar bem. Pelo homem que teve coragem de enfrentar pessoas que o traíram e ainda assim conseguiu manter sua bondade intacta. Esse é o homem que eu quero ao meu lado, construindo algo verdadeiro. Eles se levantaram simultaneamente e se beijaram ali mesmo no meio do restaurante, para o aplauso espontâneo e emocionado dos outros clientes e funcionários
que haviam testemunhado partes dessa jornada extraordinária. Foi um beijo que selou não apenas um novo começo, mas também o fim definitivo de um capítulo doloroso. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas felizes. Jorge apareceu com uma garrafa de champanhe francesa caríssima, cortesia da casa. Para celebrar o verdadeiro amor que sempre esteve aqui esperando pacientemente para ser descoberto, ele disse com um sorriso paternal e aprovador. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Rodrigo até então. Ele e Mariana construíram um relacionamento baseado em honestidade absoluta, respeito mútuo e afeto genuíno, que crescia naturalmente a cada dia. Ela continuou trabalhando no bistrô, porque amava seu trabalho e as pessoas com quem trabalhava, recusando as ofertas dele de simplesmente sustentá-la financeiramente. Eu preciso manter minha independência e identidade própria, ela explicou firmemente. Isso é importante para mim e para nós também. Você não é meu salvador financeiro, Rodrigo. Você é meu parceiro igual em todos os sentidos possíveis. Rodrigo aprendeu a valorizar essa independência dela, reconhecendo que era parte do que a tornava tão especial e admirável. Com o tempo, ele também começou a se envolver mais em trabalhos filantrópicos, significativos, usando sua riqueza para fazer diferença real na vida de pessoas que realmente precisavam. Mariana o inspirou a olhar além de seu próprio mundo privilegiado e ver as necessidades dos outros ao redor. Juntos, eles criaram uma fundação que ajudava jovens de comunidades carentes a obter educação de qualidade e oportunidades profissionais justas. Um ano depois do casamento que nunca aconteceu, Rodrigo organizou um jantar especial no mesmo bistrô francês, que se tornara tão significativo em suas vidas entrelaçadas. Desta vez, convidou sua família verdadeira, que ele havia negligenciado durante os anos com Camila, seus amigos mais próximos como Fernando, e todos os funcionários do restaurante que haviam se tornado parte importante de sua vida renovada. Era uma celebração de autenticidade, de conexões genuínas, de amor verdadeiro que não precisava de ostentação ou falsidade para brilhar intensamente. No final da noite memorável, Rodrigo se levantou e pediu a atenção de todos os presentes. Ele olhou ao redor da mesa, vendo rostos sorridentes e genuínos, pessoas que realmente se importavam com ele como ser humano e não como conta bancária ambulante. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, ele começou, sua voz firme, mas emocionada. Este último ano me ensinou lições valiosas sobre o que realmente importa na vida. Aprendi que sofisticação superficial nunca substitui bondade autêntica, que elegância verdadeira está em tratar todas as pessoas com dignidade igual independente de seu status social. E principalmente aprendi que o amor real não precisa de traduções ou explicações complexas. Ele simplesmente existe e se mostra através de ações cotidianas pequenas, mas significativas. Ele se virou para Mariana, que estava sentada ao seu lado, radiante de felicidade genuína. E eu aprendi tudo isso graças a esta mulher extraordinária, que teve a coragem de me dizer uma verdade dolorosa, quando seria muito mais fácil e seguro simplesmente ficar em silêncio cúmplice. Mariana, você não apenas salvou minha empresa ou minha fortuna material, você salvou minha capacidade de confiar novamente, de amar verdadeiramente, de ser vulnerável sem medo paralisante. Você me deu um futuro que vale a pena viver plenamente. E por isso, eu te amarei eternamente com toda a sinceridade possível. Fim da história. Queridos leitores e ouvintes especiais, esperamos profundamente que a história de Rodrigo e Mariana tenha tocado seus corações de alguma forma significativa. Assim como Rodrigo descobriu que as coisas mais valiosas da vida muitas vezes vêm dos lugares mais inesperados e das pessoas mais improváveis, esperamos que vocês também encontrem coragem para enxergar a verdade em suas próprias vidas, mesmo quando ela é difícil de aceitar inicialmente. Para continuar esta jornada emocionante conosco e descobrir mais histórias que exploram a complexidade maravilhosa das relações humanas autênticas, preparamos uma playlist especial, repleta de narrativas igualmente cativantes e inspiradoras. Você pode encontrá-la facilmente clicando aqui ao lado esquerdo da tela. Se esta história de superação, coragem e amor verdadeiro ressoou com você de alguma forma, não esqueça de se inscrever em nosso canal
para não perder nenhuma das próximas histórias tocantes que compartilharemos. Deixe seu like se você acredita que bondade genuína ainda existe neste mundo às vezes cínico. E nos conte nos comentários abaixo se você já passou por alguma situação onde teve que escolher entre uma verdade dolorosa e uma mentira confortável. Todos os dias trazemos histórias únicas e originais que exploram os dilemas morais, as escolhas difíceis e os triunfos emocionais que fazem parte da experiência humana universal. Sua participação ativa e seus comentários sinceros nos inspiram a continuar criando conteúdo de qualidade que realmente importa e faz diferença. Não perca nossos próximos conteúdos especiais e emocionantes. Esperamos ansiosamente por você aqui nos comentários compartilhando suas próprias experiências e reflexões. Até a próxima história maravilhosa que certamente vai emocionar você.